no nosso comércio, no nossos prestadores de serviço, enfim, falta mão de obra qualificada. E por outro lado, nós fizemos um levantamento, né? Temos 1.945 jovens, cuja renda dos pais é R$ 140 do Bolsa Família, e só lá na cidade do nosso amigo Dé, do amigo Paraná, lá nós temos 845 jovens, idade 12, 14 anos, quer dizer, sem condições de fazer um curso melhor e sem poder ir para o mercado de trabalho. E aí eu queria pedir para o senhor prefeito, Paulo Otomani, né, que, se possível, juntar-se com outras autoridades de nossa cidade, e eu mencionei aqui a CISC, nosso amigo Neto, o Sindicato dos Comerciários, o Sindicato do Comércio, fazer uma parceria, parceiro, para a gente estar capacitando esses jovens. Nós lá no comércio, nós sofremos demais, além dos impostos altíssimos, além do sistema de trânsito caótico ali na Baixada, e que a gente vem pedindo, a gente vem insistindo nisso, né? Ainda os comerciantes, quando precisa de um vendedor, um balconista, e não acha mão de obra qualificada. E aí, obrigado. E aí eu penso, né, que se a gente fizesse uma parceria, eu gosto muito da palavra parceiro, porque só com parceiros a gente caminha, a gente consegue ir tirando os obstáculos do caminho, as pedras, né? Então, se a gente fizesse essa parceria e pegasse patrocínio, principalmente, líder Lucão, das grandes redes de nossa cidade, porque assim como os pequenos times do interior, eles pegam o menininho, vai dando aulinhas para ele, a hora que ele fica bom de bola, os grandes vêm e leva. E dá uma pequena contribuição para os timinhos que formam esses garotos. Diferente das grandes redes, a gente pega os menininhos, as menininhas, né, fica lá, parceiro, e vai, né, treinando como vendedores, certo? E aí, a hora que eles estão virando fera, as grandes redes levam. Quer dizer, né, o pequeno sofre de manhã, à tarde e à noite. E aí, o nosso prefeito podia, né, juntar com esses sindicatos e dar palestras, dar curso, capacitar essas pessoas. Por quê? Uma cidade com profissionais capacitados, ela produz riqueza para si, para o Estado, para o país, para o mundo, certo? E aí, né, a gente fica vendo, e eu até anotei que a gente vive um cenário, se a gente olhar um pouquinho para o futuro, né, porque a gente passou 10 anos de crescimento tal, e com quase pleno emprego. Mas, para 2015, as coisas começam a ter um cenário diferente. Vem aí um tarifaço das contas de energia, de combustíveis, né? Enfim, inflação, e que isso corrói o salário do trabalhador. E outra coisa que a gente vê e que vai dificultar para os nossos trabalhadores no futuro, está chegando estrangeiros de todos os lados, médicos cubanos, motoristas venezuelanos, costureiros bolivianos, empresários da alimentação e engenheiros da Europa, haitianos chovendo em São Paulo, certo? E isso, parceiro, com o tempo vai fazer concorrência para a mão de obra dos nossos trabalhadores. E aí, é por isso que eu estou pedindo, né? Se a gente fizer esse acordo, treinar mais gente, por quê?
nossa cidade carece de profissionais que dão esse atendimento VIP. E aí, eu quero falar de duas coisas. Eu quero falar do garçom, e todo mundo gosta de um garçom. Gosta por quê? Porque ele dá um atendimento VIP para a gente. Ele está lá, serve com prazer. E aí eu falo assim, ó, é gostoso quando a gente vê a pessoa colocar um avental. E aí trouxe um avental e queria muito, isso mesmo, queria muito que desde o nosso prefeito, seus secretários, nós vereadores, vestisse de verdade um avental. Por que o avental? Quando você vê lá o churrasqueiro com o avental, né? É aquele elemento que está ali para servir o próximo, fazer o bem para o outro, e isso não tem dinheiro que pague. Às vezes ele nem recebe o que merecia. Ele não recebe às vezes em dinheiro, mas recebe da força maior. Por quê? Porque nada passa desapercebido pelo nosso Criador. E aí a gente fala assim, nossa, mas como é que tal pessoa tem sorte, né? Tem sorte mesmo, mas sorte vem para quem cedo levanta, para quem é capacitado que vai à luta. E aí eu lembro quando o Collor prendeu o dinheiro de todo mundo e deixou todo mundo com 50 reais. E aí a gente ficava rindo, né? Bom, agora somos todos iguais. Todos iguais, vírgula. Né? Porque daqui uns 6 meses, o Silvio Santos, com 50 dele, já vai estar com uns 500 mil. Depois 5 milhões, depois 50 milhões. E aí? Né? O Silvio Santos tem sorte? Claro, tem. Mas é um exemplo. Um cara bem-humorado o tempo inteiro. Ele trata o telespectador, trata seus colaboradores de uma maneira que dá gosto. E aí, faz 30 anos que eu assisto o Silvio Santos, e sempre que estou assistindo, né, eu quero dizer que eu aprendo sempre alguma coisa, porque o cara tem muito a ensinar. E aí, eu lembro de quando eu comecei. Quando eu morava no sítio, mas queria estudar, queria ser alguém na vida, sonhava em trabalhar no Banco do Brasil. Fui para a cidade e não encontrava o primeiro emprego. E aí comecei a trabalhar num bar, num clube. E o dono desse bar, um cidadão que sabia treinar pessoas, sabia descobrir talentos, foi nos moldando, né? E a gente vai adquirindo a prática, tal e tal, né? E aí eu não consegui ir direto para o Banco do Brasil. Fui para o Banco Mercantil, mas não parei de fazer concurso. No quarto entrei no Banco do Brasil. E ali foram abrindo portas e portas, né? E quando ele me transferiu de uma cidade pequena, onde eu falava que eu ia ser o prefeito daquela cidade, e tinha certeza, se tivesse ficado lá, ia ser mesmo, né? E eu não ficava só com o trabalho do banco, eu fazia as outras coisas, era voluntário, né? Numa cooperativa de ensino, para ajudar jovenzinhos, né, a se capacitar para enfrentar as dificuldades do mundo. Gostava muito de outras tarefas. E aí, né, tudo deu certo, vim para São Carlos, a gente abriu uma loja que começou com um funcionário, né, graças a Deus, deu tudo certo, hoje temos uns 50. Por quê? Porque a gente não só trabalha por causa do dinheiro, o dinheiro é consequência. A gente gosta de vestir o avental para servir o próximo. E é isso que eu queria pedir para todos, desde o prefeito, secretários,
funcionários, vereadores, para a gente estar aqui. Vestir a camisa e servir quem paga os nossos salários é a população que está recolhendo o dinheiro do IPTU, recolhendo, só para completar, a cada quilo de feijão que ela compra lá no comércio, ela paga o ICMS, ela paga impostos, e daí que sai o meu salário, o salário de todos vocês, dos nossos funcionários. Então, o que eu queria? Tratamento VIP. A nossa população tem que ser tratada como se fosse Vossa Majestade, um reizinho. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Equimar Silas de Souza Freire, fará uso da palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, Laíde Simões, vereadora Cidinha, senhores vereadores, plateia presente, eu quero cumprimentar aqui o pessoal do Sem Teto, que estão aqui hoje, reivindicando seus direitos. Parabéns pela vinda a esta casa. Que Deus possa abençoar, que os homens que dirigem essa cidade tenham olhos para vocês, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado o Paraná. Todas as campanhas eleitorais não são diferentes. Os prefeitos levam a mensagem para o povo da periferia, para aquele que menos tem, para aquele que sofre, que passa dificuldade, que a vida dele vai melhorar da periferia para o centro. Ou seja, eu vou começar a melhorar essa cidade daqui para lá, né? E todos eles esquecem pessoas como vocês, né? Infelizmente ainda, em alguns casos, persegue, né, Paraná? Infelizmente. Eu estava lendo agora um trecho da Bíblia e fazendo uma reflexão. Quando o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, que eram devoradas pelas 7 vacas, aliás, 7 vacas gordas, que eram devoradas pelas 7 vacas magras, quando o faraó teve o sonho das 7 espigas de milho, que eram devoradas por 7 espigas mirradas, e que o profeta o interpretou o sonho e disse a ele: ponha sobre a terra do Egito um administrador sério, um homem sábio, que esse homem sério convoque administradores para ajudá-lo, para que o plantio seja farto e que toda a produção a maioria seja guardada para a época de fome. Haveria de ter 7 anos de fome, e o primeiro era 7 anos de fartura, né? E os 7 anos de fome iria consumir tudo aquilo que havia sido produzido e guardado naquele período. E fazendo essa reflexão, para os dias de hoje, o Paraná não é diferente. Não é diferente. Por que não é diferente? Porque toda vez que o povo de Deus escolhe, e o povo de Deus escolhe com o coração, um governante, escolhe para que a vida, para que ele possa administrar uma cidade, uma nação, um estado, para que a vida do povo possa ser melhor, né? O que ocorre hoje na nossa cidade? Depois de 20 anos de promessa, o nosso prefeito Paulo Altomani aí está tendo oportunidade de fazer um governo para o povo, aquele povo pobre que precisa mais da administração municipal. E que, infelizmente, o que a gente tem visto não foi a decisão de Faraó de escolher o profeta como administrador, assim como o povo escolheu o prefeito como administrador, para que pudesse melhorar a vida da cidade e preparar a cidade, Paraná, para melhorar a vida do povo, para que o povo não sofresse tanto. E o que nós temos visto em São Carlos? Estão aqui os sem-tetos que foram despejados, tiveram suas casas desmanteladas, as máquinas sobre as suas casinhas. E o que a prefeitura tem feito? E o que fez a prefeitura? Não tem feito nada
que pudesse ajudar a vida desse povo. Infelizmente, passa prefeito, vem prefeito novo, viu, né? E a cidade de Araci continua faltando água, 20 dias sem água. Aqueles que falavam contra o SAAI se calou, porque hoje estão juntos no governo. Aqueles que falavam da falta de água, da má administração do SAAI, se calou. Hoje piorou a situação e as pessoas não falam nada. Infelizmente, o que nós temos assistido? Que o povo de Deus tem escolhido homens que têm feito promessas fáceis, que não as cumprem. Que, infelizmente, tem deixado o povo à mercê da sorte, à mercê de uma situação caótica. Por que eu estou dizendo isso? 15 dias de greve dos servidores municipais. 15 dias de greve. O serviço público está tão ruim, Bragato. Está tão péssimo, que a população nem sentiu a greve. Ninguém reclama da greve. A população que está sofrendo pelos maus serviços, pelo mau atendimento, infelizmente, nem sentiu a falta dos serviços que não foram prestados nos dias de greve. Porque o serviço é péssimo, é ruim, não tem qualidade, o povo é tratado com descaso, o povo que paga a conta não tem o mínimo respeito da administração municipal. Não tem. É triste chegar a esse termo, Paraná. A gente olha na Bíblia, volta a 3.000 anos no tempo, e a gente percebe que hoje, mesmo depois de tanto tempo, os homens, com a tecnologia que possuem, com a facilidade que possuem, com a organização que tem, não consegue atender a população que mais precisa e que sofre nessa cidade. Infelizmente, os serviços públicos estão tão ruins que o povo nem percebeu a greve dos servidores municipais. Infelizmente. E diga-se de passagem, greve justa, greve honesta, greve necessária, para que houvesse o reconhecimento dos serviços prestados pelos servidores municipais. Apoiamos a greve, apoiei a greve e vou continuar apoiando, porque entendo que ela foi necessária para que se chegasse a um bom termo. Mas, ao mesmo tempo, o que me entristece nessa cidade, eu estou aqui desde 1997, Ronaldo, e todos os prefeitos que passaram por essa cidade, todos, prometeu que iria mudar a vida do povo, a começar pela periferia, lá pelos barracos que foram desmanchados, com as máquinas, a vida ia melhorar de lá para cá. E, infelizmente, a gente percebe que quanto mais esse povo sofre, mais sofrimento é imposto. A última coisa que podia faltar lá, Paraná, era água durante 20 dias. E faltou. Serviço ruim de pessoas que falam muito e têm feito muito pouco. Cadê o planejamento da Prefeitura Municipal? Nunca fizeram uma reunião para discutir nada. Como é que se planeja uma cidade? Quantas vezes será que o prefeito e o secretário de planejamento sentou com cada secretário para ver qual era a prioridade de cada secretaria? Quando houve isso? Os contratos que estavam no final, as concorrências, as contratações que deveriam ser feitas. Nunca houve planejamento algum. Nunca houve uma reunião para planejar nada. Nem os contratos, nem as concorrências que estavam no seu final. Tanto é que a coisa está parada. Infelizmente, não se planejou nada. Nada funciona, porque não teve reunião nenhuma.
para se fazer um planejamento de cada secretaria, a começar dos contratos por vencer, das concorrências por fazer, das compras da maneira correta. Se compra hoje como compra banana no supermercado, o prefeito vai ter problema. O tribunal vai pegar, ele vai ter problema com as contas da prefeitura. Infelizmente, porque faltou planejamento. Aí a gente abre a revista, está lá ISO 9001. Aonde? É só perguntar à população que aqui está sentada qual foi o bom atendimento que ela teve na prefeitura nesses últimos 15 meses. Aonde houve o ISO 9001? Então, dá para enganar o povo um tempo. Dá para enganar parte do povo um certo tempo. Mas não dá para enganar o povo todo o tempo. Mas eu volto ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento ao expediente falado, próximo vereador inscrito, vereador Edelso Marques de Souza, Paraná, fará uso da palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, imprensa, no geral, pessoas que aqui se encontram no plenário, muito obrigado pela presença. Eu vou iniciar minha fala da seguinte forma. Eu estive ouvindo alguns companheiros meus aqui na tribuna, e teve um que foi um símbolo até bonito, o avental. Só que o avental que o senhor prefeito municipal doou, ou pretende doar para a pessoa, para tampar a cara da pessoa, para ele ficar cego e não ver as mazelas, o desrespeito, a inoperância que essa cidade está vivendo. Eu disse no passado que essa cidade estava vivendo sozinha porque o povo caminha. O pai de família caminha para trabalhar, a mãe de família, as empresas. Porque se fosse por causa desse prefeito, que eu digo que é um ditador, ele prometeu outra coisa junto comigo nos bairros, olhar para aqueles mais fracos, mais pobres. No outro dia, quando ele ganhou a eleição, era outro homem, outra pessoa. Veja, isso é tratar de gente. Lá na CMEI, Amélia Meirelles Bota, está lá. Quem quiser, criança que quiser comer lá, tem que levar o lanche, viu? Aonde está o secretário de Agricultura e o magnânimo, o hétero, o forte, o nariz empinado, o prefeito da cidade? Aonde está? Eu pergunto, o que ele está fazendo nessa cidade? Um verdadeiro desmanche. Outra coisa, eu tenho muita coisa guardada, viu? Tem para quem quiser ver, ouvir. Eu tenho 240 metas dele, eu gravei todas as reuniões que eu estive mais ele, e aqui é muito fácil. Quem quiser me peitar, eu vou desmentir com áudio e vídeo. Porque chega, não dá ânsia de vômito de ver o que essa população está passando, gente. Outro dia, uma criança lá na UPA da cidade era assim, brincaram de só, a menina amoleceu, morreu. Agora, na escola, na CMEI não tem comida. E o avental vai servir para ele tampar mais uma vez, que cada dia ele conta uma mentira nova para tampar uma mentira velha. Porque para ele na campanha, todos sabem que a prefeitura era tetinha, fácil de governar. Que é isso? Eu tenho experiência. Eu vou atender vocês com dignidade. Eu vou abrir a prefeitura uma vez por semana para atender a população. O que vocês viram ele fazer? Quando a população foi na porta da prefeitura, ele mandou trancar as portas, chamou a guarda municipal, chamou a tropa de choque. Foi isso que vocês viram. Vai lá onde vocês... E o telefone que ele deu no ar? Olha, quem quiser falar para mim, liga tal. Liga lá agora. Vamos ver se você vai falar com ele. Vamos ver se você vai ser atendido. Liga!
ele sabe derrubar barraco de pobre, ele sabe fazer buraco para as pessoas passar. Essa cidade virou uma coxa de retalho. Eu estou envergonhado de ser vereador dessa cidade. Eu estou envergonhado, sabe por quê? Porque eu mesmo tive que mandar buscar alguns baldes de água fora da cidade de Araci para tomar banho, doente ainda igual eu estou. Diabetes, colesterol, tive que fazer uma operação na perna, eu já perdi 2 dedos, a vista tem hora que... Mas tive que buscar água fora da cidade de Araci para tomar um banho. E esse homem, com a cara de madeira, que foi lá, junto comigo, e prometeu junto a todos vocês, zelar do bem-estar comum e social daquela população. É vergonhoso. É muito vergonhoso. Vergonhoso. Isso não pode acontecer. Como que a pessoa faz uma coisa dessa? Só que diz que tem uma coisa. Você engana uma vez, 2, hoje é difícil. Não ganha nem não ganha nem para síndico de prédio mais. Porque a população que está passando essa situação agora, se votar não tem vergonha na cara também. São 2. Porque eu tenho gravado as reuniões que nós fizemos na cidade de Araci. Lá no assentamento Nova São Carlos. Vai lá ver. Tem gente que há mais de 30 dias não tem uma gota de água lá. E tem animal. E tem criança. Custa para o prefeito? Quanto que custa? Não sai do bolso dele. O que falta é gerenciamento, gente. O dinheiro existe, o povo paga. Não sabe gerenciar nada. E aí? O que nós podemos fazer? Escutar calado? Eu não escuto calado. Eu não escuto calado. Deus me perdoa da minha expressão, do jeito que eu estou me expressando nesse momento. Mas não dá para escutar calado. Não dá para escutar calado. Porque até Deus virou um dia. Deus queria dar um cacete. Não que queria jogar dentro da igreja. Queria fazer aquilo que não era certo. E imagina o ser humano. Nós vamos educar essas crianças de que maneira? Aquelas crianças que ficavam lá de pé 4 horas. 4 horas de pé, sem poder fazer xixi e cocô que fazia na roupa. Isso foi fato. Isso foi comprovado. Aonde nós estamos? Mas nem os países que é supostamente dito que é a ditadura, que é a monarquia, você vê tanta situação errada, errônea, peito alto, nariz empinado, eu mando, eu faço, quem faz assim com aquele, pega aquele lá e joga lá, pega aquele outro e põe lá. Gente, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Eu estava internado na Santa Casa, fiquei 30 dias em coma lá. Quando eu acordei, daí uns 3, 4 dias, comecei a ouvir um radinho. Dá vergonha. Que vergonha para uma cidade. Nós temos um prefeito desse. Que vergonha. Um homem que tinha toda a capacidade, tinha todo o respeito da população. E eu achava que tinha capacidade, porque eu também ajudei a eleger ele. E eu peço desculpa aos meus eleitores por não poder fazer nada por eles, porque eu também estou sofrendo. Como pode? Veja bem, supostamente tem umas famílias aqui que foram as máquinas desmanchar a casa dele lá no Antenor. Desmanchou tudo lá. Por que o São Paulo Otomani, o bispo, o faraó de São Carlos, não pensa nem um dia e atende esse povo? Dá para conversar com esse povo. Porque até o faraó, gente, que tinha naquele tempo o poder de matar, de invadir, de fazer, muitos deles se curvou e teve que se curvar perante a Deus. Porque quando Deus disse, faraó, você vai libertar esse povo do Egito, ele não quis. Faraó, você vai fazer isso, aí o rio virou sangue. Faraó, você vai fazer isso, aí o cajado virou cobra. Faraó, você vai fazer isso. Aí foi indo o faraó, perdeu até o próprio filho de teimosia. O Otomani não vai acontecer nada com ele,
simplesmente ele não vai ganhar mais a eleição em São Carlos. Está dito, está claro, limpo. E quem ele abraçar vai perder também. Porque o povo não aguenta mais. A cidade virou uma coxa de retalho e vazamento de água. Ele subiu a água em 17% em 16 meses. Vocês não notaram? Deu aumento de 8 e pouco. Depois mais 8. E o Esquilera, viu, Zé do Mato, meu amigo? Ele subiu em 16 meses, ele subiu 16%. Quer dizer, então foi praticamente 1% ao mês o aumento da água. E vocês estão pagando. Gente, eu não sei, é que a gente não tem de Deus o mistério de descobrir e sonhar, igual o senhor José, com as vacas que o filho estava falando aqui, vacas magras e as gordas. Que foi o José que interpretou esse sonho, que livrou o Egito da seca. Mas se eu tivesse, jamais eu iria pedir um voto para um amigo meu. Meu pai veio de Curitiba para me ajudar, mas ele pediu o valor também. Ele liga de lá para mim e eu falo, pai, está vergonhoso. Está vergonhoso a cidade de São Carlos. Por mais não tem prefeito, tem um imperador que acha que ele é dono de tudo e de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador José Alvim Filho fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, vereadora Laide, vereadora Cidinha, população que nos acompanha, imprensa presente. Realmente, nós estamos vendo que a falta de água trouxe transtorno para os moradores da cidade num todo, mas principalmente do grande cidade de Iraci. Que a água voltou no normal, mas ainda falta muita comunicação no SAI. Por isso que eu também falo abertamente que falta muita gerência no SAI. O seu Sérgio Pepino, eu volto a reafirmar, ele tem que cuidar da saúde dele. Não pode estar à frente de uma autarquia tão forte como é o SAI, que arrecada muito mais que muitas prefeituras pequenas da nossa região, como Ribeirão Bonito, Ibaté, arrecada em torno de 90 milhões ano, e deixar faltar água numa cidade como é a capital da tecnologia, que é a cidade de São Carlos, e o povo da cidade de Iraci sofreu muito. Nós também estivemos ajudando os caminhões-pipas a colocar água nas casas dos moradores. E nós podemos observar a falta de apoio do presidente do SAI. Nós tivemos lá com o chefe de gabinete do SAI, o Acenir, o Luciano Arantes, o secretário de comunicação, visitando. Talvez na região da 2, na região do Antenor, não veio faltar água, porque lá tem um reservatório que leva até o Zavagre. Mas o Jardim Presidente Collor, uma boa parte da Araci 1, uma boa parte da Araci 2, faltou água durante 17 dias. E isso é inaceitável. Eu quero hoje pedir também ao governo que nós possamos fazer uma comissão de vereadores, que nós podemos acompanhar aqueles moradores que entraram naquela área da região do Antenor Garcia, que não possa ser usada a força para tirar aquelas famílias, que nós temos que acompanhar as negociações, nós temos que chamar o secretário de governo, Júlio Soldado, para conversar junto com essas famílias, chamar a secretária do Serviço Social, a senhora Viviane, chamar o presidente da Proab, o senhor Mauro, e chamar os representantes que estão naquelas moradias, para que nós possamos encontrar um caminho. É isto que eu venho pedir ao presidente desta casa, vereador Marquinhos Amaral. Neste momento, representado pela vereadora Laide, que nós, vereadora Laide, podemos montar uma comissão de vereadores e possamos acompanhar essas famílias que estão aqui hoje, que veio representar aquelas famílias que entraram naquela área, na região do Antenor Garcia, para que não possam ser usadas forças contra essas famílias, a força policial que eu estou dizendo, para que possa ter o diálogo com essas famílias. Eu tenho a certeza que há boa vontade do governo. Eu tenho a certeza que nós vamos chegar a ter esse diálogo, para nós encontrar uma saída para ajudar essas famílias. Que eles estão querendo uma moradia com dignidade, para amparar os seus filhos. Eles estão querendo uma moradia
para ter o seu endereço na hora que sair do trabalho, saber para onde vai. Então eu tenho a certeza que nós, com diálogos, vamos chegar a algum lugar. É isso que eu venho pedir hoje à presidência desta casa, para que nós possamos montar uma comissão de vereadores, acompanhar os moradores que estão hoje representados por uma comissão que estão aqui, ir até a prefeitura, marcar um horário com o secretário de governo, o secretário de governo articular todas as partes envolvidas, para que nós possamos começar a ter um diálogo, para que nós possamos encontrar um caminho para ajudar essas famílias. Eu tenho a certeza que a boa parte do governo e boa parte desses moradores representados aqui hoje, vamos chegar num acordo junto com o apoio desta casa, com alguns vereadores representando esta casa, acompanhando a comissão de moradores, para que nós possamos ajudar essas famílias. Eu venho aqui, senhora presidente, eu tenho a certeza que daqui a pouco eu vou falar com o vereador Marquinhos Amaral, presidente desta casa, para que ele possa pedir a alguns vereadores que possam acompanhar essas famílias. Nós vamos estar ligando ao secretário Júlio Soldado, para que ele possa receber. Eu tenho a certeza que ele vai receber, vereador Lucão, até para encontrar uma saída, um caminho, para que não seja usada a força para tirar essas famílias de onde eles estão, que tem crianças envolvidas, tem pessoas de idade, tem pessoas que realmente não têm um teto para morar, não tem um endereço próprio, porque sai do trabalho, seja da lavoura, da indústria, do comércio informal, não sabe para onde ir. Eu tenho a certeza que nós vamos encontrar uma saída junto com o governo para ajudar essas famílias. Eu venho aqui também hoje dizer, vereadora Laide, que nós estamos recebendo inúmeras reclamações de pessoas que vêm dizendo, reclamou bastante da greve que teve na cidade. Muitas pessoas, moradoras do Cidade Iraci, teve que brigar muito no posto de saúde para ter o leite daquela criança acamada, daquela criança que tem paralisia cerebral e muitas vezes não estava conseguindo leite. E a mãe me relatou que precisou brigar para ser entregue o leite dessa criança. Uma outra senhora que está acamada, que teve AVC, ela toma um leite especial. Teve dificuldade com esta greve também de pegar o leite no posto de saúde. Nós tivemos que interferir, ligar na Secretaria da Saúde para arrumar uma lata de leite a essa senhora. Eu sei que a greve é justa. Nós também apoiamos a greve, apoiamos os servidores, mas nós temos que ter responsabilidade. Não podemos deixar as pessoas menos favorecidas sofrer como sofreram, precisar da intervenção de vereadores. Nós sabemos que vereadores apoiaram mais intensamente, como o vereador Ronaldo Lopes, que é um vereador combativo, é um vereador do PT, que esteve à frente de todas as negociações, esteve ao lado da CUT defendendo a greve, que teve o apoio de todos os vereadores. Eu tenho a certeza, e para zelar do bem público, o vereador Ronaldo também é contra essa situação. Nós não podemos deixar isso acontecer no futuro, vereador Lucão. Vou ceder uma parte ao vereador Ronaldo. Companheiro vereador Dé, eu agradeço a parte. Eu fui em várias repartições da prefeitura durante esse período de greve e pude realmente constatar que o apoio da população aos servidores era muito grande. E o que eu tenho, e o que eu acompanhei, é que esses problemas, eles não são oriundos do movimento grevista, do movimento da greve. O problema é que, na prefeitura, esse tipo de atendimento está escasso. A falta de condição de trabalho relatado pelos servidores, inclusive, o vereador sabe, que foi uma das principais causas para que a greve se estendesse até o dia de hoje. Então, o que espera-se a partir de hoje é que as condições de trabalho, sobretudo para os servidores,
consequentemente melhorar para a população, se resolva. E o sindicato tem, junto com a comissão, tem se preocupado com isso todo o tempo e vai continuar nesta luta conosco, porque essa briga é da população nossa aqui e passou a ser encabeçada, sobretudo, pelo sindicato, o Sindispan. Eu agradeço a parte, só para colocar que, na verdade, as condições estão precárias, independente da greve ou não. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ronaldo Lopes, mas infelizmente a greve acabou afetando um pouco mais. Já estava ruim, acabou ficando um pouco pior. Eu tenho aqui apoiado todo momento o sindicato, o presidente Adail, e tenho a certeza que vou continuar apoiando. Que nós não podemos ter irresponsabilidade. Temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E com teu apoio, com a tua ajuda, eu tenho a certeza que todos os postos de saúde, todas as escolas vão voltar a funcionar normal para dar o atendimento à população. Principalmente aqueles menos favorecidos, que não têm plano médico, aquele que não tem Unimed, que precisa do SUS. Nós não podemos fazer isso virar uma situação política ou partidária, que eu tenho a certeza que não chegou a virar. As pessoas, muitos comentaram, será que isso é coisa do PT? Eu disse, acho que não, tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Será que isso é coisa da CUT? Eu disse, acho que não, tenho certeza que não. Eles estão apoiando o movimento que todos os vereadores estão apoiando. Inclusive, o Solidariedade também, que é o nosso partido, está apoiando esse movimento, que é uma greve legítima, que não pode deixar estender uma situação política e agravar mais a situação da nossa cidade. Era isso, senhora presidente, que eu tinha a falar hoje. Dando prosseguimento ao expediente falado, próximo vereador inscrito, vereador José Luiz Rabelo. Não fará uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Júlio César Pereira de Souza, fará uso da palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhora presidente, vereador Laide, senhores vereadores, população aqui presente, população em casa que nos vem e nos ouve, a imprensa, muito boa tarde. Na sessão passada eu não tive a oportunidade de dizer, mas na retrasada sim coloquei meu apoio aos servidores públicos. Eu acredito que a administração pública tem falhas, sim, não há dúvida, e tem acertos também. Mas queria dizer que a cidade não começou no ano passado. A cidade vem com problemas faz tempo, e a gente sabe disso. Em relação à fala do vereador Penha, eu tenho o mesmo pensamento que o senhor em relação ao cupom. Participei também de uma reunião em relação a essa centralização, também não concordo, mas o que foi informado pelo alto comando da Polícia Militar é que seria centralizado mesmo essa decisão. O senhor está correndo atrás disso e a gente fica triste, porque às vezes no atendimento, quem nos atende no telefone não sabe nem de onde vem a ligação, uma emergência não tem a referência, não sabe qual o bairro. Hoje nós somos atendidos por Ribeirão Preto, 60 municípios, Quando faz essa centralização, a gente fica com dificuldades. E isso causa transtorno mesmo. Às vezes a demora no atendimento. Eu compartilho da mesma opinião de Vossa Excelência. Acredito que isso causa transtorno, sim. Eu estive, como todos sabem, ocupando o cargo de secretário de Planejamento. E nesse período que eu fiquei durante os 14 meses, eu me dediquei ao máximo. Dei o máximo de mim. Com certeza tem pessoas mais capacitadas, enfim, mais comprometidas. Não são todas no governo, infelizmente. Eu tenho dito e repito que as atribuições do secretário é uma, de vereador são outras. E quando aqui eu assumi, junto com essa casa, estar ao lado dos servidores, foi para demonstrar qual seria meu comportamento, qual sempre foi. Diferentemente de algumas posições, acho que ser oposição faz parte da democracia, e quando estive oposição nessa casa, todos sabem disso, tive as melhores intenções, tanto é que o governo que administrou a cidade passada sabe que o primeiro convênio feito entre a Prefeitura Municipal e o Estado de São Paulo foi através do meu mandato de vereador. A gente tem as críticas, demonstra e fala dos problemas, temos que buscar soluções também. E quando nós nos unimos com os servidores municipais, é a função dos vereadores, mas nós temos que unir também
em relação aos demais problemas da cidade. Temos que buscar soluções. O vereador Eduardo disse aqui sobre a oportunidade dos jovens. É verdade. Os jovens têm que ter oportunidade, e acredito que a FATEC vem responder a isso, capacitar melhor os nossos jovens, oportunidade. Temos que buscar mais educação e abrir esse leque de oportunidades. E nesse momento, eu acho que é importante falar dos problemas relacionados às pessoas aqui presentes sobre os sem-tetos. Hoje a prefeitura estará entregando nos próximos anos inúmeras moradias. Há de haver um trabalho social para que sejam identificadas as pessoas com essa necessidade. Como é duro não ter uma casa para voltar. É verdade. Mas nós temos que buscar soluções juntos. Tá aqui o problema. Vamos juntar todos nós. Não tem partido, tem a cidade de São Carlos que só perde quando a discussão vira política. Vira de uma forma pensando só em ganhar as próximas eleições, e o problema está aí. Eu, estando vereador, estou aqui há pouco tempo, já voltei a semana passada, estive em São Paulo e conseguimos mais uma emenda de R$260 mil, através do deputado Jorge Tadeu, para investir na cidade de São Carlos. Agora nós temos que buscar a solução para os problemas. E são vários. Agora eu não vou entrar em discussão sobre planejamento, porque estando secretário, nós trouxemos aí a FATEC, eu tive a oportunidade de estar coordenando a implantação da FATEC em São Carlos, mas não é só o Júlio César, não é só os vereadores, não é só o prefeito. É um conjunto de forças que que dão um resultado. Hoje nós temos a FATEC, a AME, o Bom Prato estive nas obras, refeição a R$1. Não é porque o vereador ou o prefeito, é uma união de forças. A Câmara Municipal contribui muito, a imprensa contribui muito, o governo municipal, todos têm que se doar para o bem da cidade. Amanhã nós passamos, o que fica é a cidade. Agora, nós temos que buscar soluções. No início quando eu tive a oportunidade, sempre fiz crítica assim, a falta de água, é verdade, e continuo fazendo. Mas o que eu tentei fazer como vereador? Encaminhar uma emenda que não deu certo, não sei por quê. Só um minuto, eu dou sim, só um minutinho. Quando eu encaminhei a emenda, querendo que o dinheiro total da emenda fosse adquirido uma bomba para o SAI, não deu certo, problemas jurídicos de mandar o recurso. Mas a intenção é fazer o melhor. Agora nós temos que nos unir sim, em buscar as soluções dos problemas, e temos vários. Os servidores que às vezes não estão atendendo bem, são os mesmos de outras gestões. Como o vereador disse aqui, que talvez o servidor não está atendendo, alguns, são os mesmos servidores. Então, eu tenho certeza que essa casa, a cidade, o governo municipal, os secretários, ou se atentam para essa união em Pró São Carlos, com todas as dificuldades, ou nós iremos perder, infelizmente. Mas o que nós queremos é ver essas pessoas com moradia, como a criança está pedindo uma casa. É verdade? Nós sabemos. E o empenho de todos nós é necessário. Quando o vereador Penha disse, olha, a Parada das Flores tem oportunidade para o pessoal deficiente físico, é importante. Desde pequeno, mas se iniciou. Nós temos que buscar isso. Tentar atender as demandas da cidade. Mas temos conquistas também, por favor, vereador. Você me permite? Bom, primeiro, agradecer pela parte, e dizer que agora chegou a hora de nós correr atrás do já pode fazer parte dessa comissão que vai defendê-los. Sem dúvida, não tenha dúvida. Muito bem. E outra coisa, quando se fala do funcionário público, funcionário, pelo que eu vi, eles fazem o que pode. Mas não tem uma seringa, ele não vai dar uma seringa. Se não tem uma insulina, ele não vai dar insulina. Se não tem um medicamento lá no posto, não tem um maquinário para ele trabalhar, como que ele vai fazer? Verdade. Ele simplesmente vai tocar aquele ambiente dele com os insumos, com as condições. Se não tem, ele não vai dar, vereador. Você tem razão. Você entendeu? Então, nós temos que ver isso daí. O funcionário não tem culpa, não. Porque eu vi vários lá se empenhando
para tentar arrumar um vidro de remédio para uma pessoa e não tem. Então, como essa escola agora no CMEI não tem comida lá, quer dizer, a diretora, as professoras vão tirar comida da casa para levar para os alunos. Então está faltando gerenciamento dentro da prefeitura, porque não era para faltar merenda, não era para faltar comida, não era para faltar remédio nessa cidade. Então esse é o caso, o desarranjo que está tendo. Aí é a falta de gerenciamento que não tem dentro das unidades para atender a população, que tanto merece. Muito obrigado, Ana Parte. O senhor tem razão. Agora, eu anotei a escola que o senhor disse, eu estarei ligando agora mesmo para o secretário de Agricultura para que a gente saiba o que está acontecendo, né? Nós temos a CMEI, eu já anotei, nós temos uma cidade que é desenvolvida em algumas áreas, outras não. Tanto é que vou demonstrar o meu apoio à verdade, não tem sim ou não. O vereador Roselei propôs a CPI nos uniformes, assinei. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Não vejo nenhum. Vamos identificar, tem problema, tem algo errado, alguém errou, vamos identificar qual que é o problema. Esconder o quê? Agora, isso não estou pré-julgando se tem pessoas erradas ou não, certas ou não. Eu acho que tem que identificar culpados de erros e apontar. Essa é minha posição. O que eu quero, a gente quer a verdade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quero dizer, vereador Paraná, que estarei sim junto, como estivemos ao lado dos servidores, conte com a gente sim. A população necessita de apoio e essa casa é a referência. Nós temos que apurar o que é certo, o errado é errado. Não tem meio termo. E quando estive na oposição, me mantive na oposição. Eu acredito que essa é a democracia correta. Temos situação de oposição. Agora, a nossa postura tem que ser uma só. Queria agradecer. Muito obrigado. Não, senhor presidente. Pois não. Diante dos fatos ocorridos, eu queria comunicar essa casa, que esse vereador conversou com o presidente desta casa, e nessa conversa nós chegamos a um acordo aí, dentro do diálogo, de fazer uma comissão de vereadores para acompanhar esse pessoal lá, porque já existe uma liminar e ela pode ser executada a qualquer momento. E aí a presidência da casa, de pronto, está ciente e já se prontificou em informar essa comissão. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presidência dessa casa, por ele ser sensível à causa desse pessoal, e ele, então, irá formar, segundo a nossa conversa, uma comissão para conversar com o prefeito, que, na verdade, segundo eles, não tem ninguém que os atende lá. E, pelo que a gente sabe, aquela Minha Casa Minha Vida tem uma porcentagem que é destinada aí para essas pessoas que vivem na área de risco. Então, eu agradecer essa presidência mais uma vez pela sensibilidade de tentar formar uma comissão para acompanhar esse pessoal até a prefeitura. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos aproveitar agora a pausa da sessão às 5 horas para podermos conversar na sala da presidência e montar essa comissão. Dando prosseguimento ao expediente falado, o próximo vereador inscrito, o vereador Lineu Navarro, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Ele está... Vereadora Laíde, no exercício da presidência, vereadora Cidinha do Oncológico, demais vereadores, população de São Carlos que acompanha a sessão. Quero saudar em primeiro lugar os diretores do Sindispan e demais pessoas que participaram da Comissão de Mobilização e de Organização da Greve dos Servidores Municipais, que hoje cedo, em Assembleia, democraticamente decidiram pelo término do movimento a partir das 2 horas de hoje. E queria saudar também, além das pessoas presentes aqui, os representantes do movimento de Sem Teto, que está aqui hoje na casa e vai ocupar a tribuna livre para falar em relação à ocupação, que leva o nome, inclusive, de Zé Luiz e Rosa Sundberg, lá no bairro Antenor Garcia. Senhor presidente, eu quero o primeiro assunto tratado no dia de hoje, até cumprimentando as servidoras e servidores municipais que tiveram a honradez, depois de 16 anos,
na história do movimento sindical na cidade de São Carlos, se mobilizarem, se organizarem e enfrentarem a truculência do atual prefeito municipal, senhor Paulo Roberto Altomani. É digno, na verdade, de serem cumprimentados, porque eu participei das assembleias, participei de todas as rodadas de negociação, as que foram realizadas no salão da Prefeitura Municipal, ou as que foram realizadas no Ministério do Trabalho e Emprego, com a presença, inclusive, do Procurador do Trabalho da cidade vizinha de Araraquara, e posso comprovar e sou testemunha de que o atual governo porcaria do PSDB da cidade de São Carlos usou de toda a truculência possível. Primeiro, para não abrir negociação. Segundo, para mascarar os dados, porque nunca se contrapunham com números em relação àquilo que o Sindispam apresentava nas mesas de negociação. Nunca. Primeiro, que mudaram os secretários. Em determinado momento, não eram mais os primeiros secretários a negociar, passou a ser um outro grupo de secretários, e que vieram com uma posição mais truculenta ainda, mais inflexível do que aqueles que iniciaram o processo de negociação por parte do governo municipal. Portanto, é digno de honra, na verdade, e de serem cumprimentados todos os dias os servidores e servidoras que se mobilizaram de forma ordeira, respeitando a legislação, cumprindo inclusive com os percentuais mínimos necessários de funcionamento, basicamente das unidades de saúde, mantendo a UPA lá da Araci e a UPA da Santa Felícia em perfeito funcionamento, não se negando em nenhum momento atendendo os setores emergenciais, setores que necessitam do servidor no seu atendimento à população. Jogou o governo nos últimos dias da truculência através, inclusive, de notas pagas na imprensa do município de São Carlos, nas rádios e nos jornais, com grandes cartas, na verdade, mentirosas do governo municipal de São Paulo, Roberto Altomani, tentando jogar a população contra os servidores e contra as servidoras municipais. É uma vitória. Hoje se pode comemorar os servidores, porque conseguiram mobilizar a saúde, o SAI, a garagem, parte expressiva da educação, de secretarias municipais que se mobilizaram e entraram no movimento levantando a cabeça. E chama atenção, no que foi acordado ontem lá em Campinas, no TRT, um detalhe em relação à questão do assédio moral. Perseguição, na verdade, que a atual administração vem fazendo, através de alguns chefias, através de alguns secretários, pau mandado do senhor Paulo Roberto Altomani, que tentam intimidar, tentam constranger funcionários concursados de carreira que trabalham dignamente os seus postos de trabalho. E ontem, no parecer do tribunal, se chama atenção disso. E aí eu quero cumprimentar a comissão que foi eleita hoje na Assembleia, a comissão de greve, que torna-se, na verdade, uma comissão de acompanhamento das negociações futuras, mas particularmente para brecar novas tentativas de assédio moral que essa administração inflexível, truculenta, dessa porcaria do PSDB na cidade de São Carlos, tenta fazer e tenta impedir aos servidores públicos municipais. E aí, senhora presidente, quero cumprimentar os vereadores, alguns vereadores que me antecederam e que colocaram à disposição da Câmara Municipal de formarmos uma comissão, e estou inteiramente à disposição do presidente da Câmara Municipal, o vereador Marquinhos Amaral, para que possamos, junto com as pessoas, com as mães de família, pais de família que ocupam uma área do Antenor Garcia, uma área pública, que já teve decretado, inclusive, o processo de reintegração pela Justiça Local, a partir do movimento que a Prefeitura fez, obviamente, da ação que entrou na Justiça Local, para que a gente possa tentar resolver minimamente esse problema a contento dos moradores. Nós sabemos que o programa de habitação no município de São Carlos, ele não é no grau de complexidade e do quantitativo que se falta de residências, de moradias para as camadas mais populares que ocorrem em outras cidades brasileiras. E nós, na verdade, não podemos incorrer no erro de que um problema localizado de habitação se transforme, como alguns têm falado e lembrado, no novo Pinheirinho na cidade de São Carlos. De forma alguma queremos isso. Precisou, infelizmente, acontecer o Pinheirinho, e eu sou testemunha, que há 3 meses atrás se fechou um grande acordo com as quase 3.000 famílias que ocuparam o Pinheirinho e que precisaram passar pela tortura da Polícia Militar, do senhor governador Geraldo Alckmin, para que a Prefeitura intercedesse junto com o governo federal, junto com as forças que apoiaram o Pinheirinho para dar uma solução.
E o Minha Casa Minha Vida está selado em São José dos Campos. São quase 3 mil residências através do Minha Casa Minha Vida que a Prefeitura concedeu e está concedendo a negociação dos moradores, aqueles que ocuparam o Pinheirinho um dia. Nós não queremos essa realidade na cidade de São Carlos. Mas, obviamente, com a sentença, na verdade, da reintegração de posse, a cada dia que passa, se exaure o prazo que se tem para que as pessoas tenham uma saída digna ou uma negociação digna. Falaram da questão que eles, na verdade, podem, por um decreto do Ministério das Cidades do ano passado, ocuparem os programas sociais do governo local em parceria com o governo federal. Nem precisava. Todas as 96 famílias que se cadastraram há cerca de 4 anos atrás, que viviam em áreas de ocupação, em áreas de perigo, na verdade, iminente, todos foram contempladas, essas famílias, todas as famílias foram contempladas no Jardim da Vaga. Fora do sorteio. Não participaram do sorteio, porque a legislação local permite isso, na verdade. Então, se essa situação de 50 e poucas, será 80 famílias que hoje vivem o drama da falta de moradia e que de maneira justa querem uma moradia para suas famílias, para suas crianças, nem precisam, na verdade, falar que tem esse decreto do Ministério das Cidades. A legislação local permite isso e o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo feito, a outra obra grande pela RPS, que é uma parceria do governo federal com o município de São Carlos, vai atender as famílias, mas que estejam ainda ocupando alguma área de risco no município de São Carlos, ou que estejam usufruindo do tal do aluguel social que existe enquanto legislação municipal e que pode sim ser concedido a todas as famílias que serão cadastradas e que tenham, na verdade, as características de renda pouca, de número de famílias e tudo mais, que moram em um certo número de anos na cidade de São Carlos. Portanto, me coloco inteiramente à disposição, como tenho certeza, da bancada do Partido dos Trabalhadores, se o presidente nomear uma comissão, para que a gente interceda junto ao governo local, ao governo municipal, para que possa começar a resolver mais um problema que existe na cidade de São Carlos. Eu acho que o papel do vereador, o papel do legislativo é esse, interceder junto ao governo municipal, quando ele se mostra inflexível. Inflexível. Porque esse problema já existe desde o ano passado. Me lembro que numa ocupação na prefeitura foi truculentamente tratado as famílias que aqui hoje estão na Câmara Municipal. Portanto, para tentar contribuir para uma negociação que atenda aos interesses efetivos desses que não têm casa na cidade de São Carlos, para que não possa engrossar o caldo mais para frente, ainda tornando mais complicada a situação, me coloco à disposição. Senhor presidente, quero, nos poucos minutos que me resta, estou à disposição de vocês, desde que o presidente ajude a montar uma comissão, que falei para vocês, não adianta só vereador de oposição e conversar a situação. Precisam ter, na verdade, o apelo, a presença física, não só no discurso dos vereadores, da situação, para tratarmos desse assunto. Para terminar, senhor presidente, eu quero fazer um registro, com conhecimento, inclusive, do vereador Lucão, que tenho certeza absoluta que não participou desta malfadada nota do governo porcaria do PSDB da cidade de São Carlos, que fala que o complexo esportivo, que leva o nome, inclusive, do José Luiz Rocha, lei de minha autoria, que está sendo reconstruído lá no Santa Felícia, é feito em parceria com a Caixa Federal. É uma vergonha descarada do prefeito municipal não assumir. Aquela obra é fruto de uma emenda parlamentar de um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que eu consegui no ano de 2009, 2010 e que foi transferido para o município de São Carlos. Uma emenda de R$300 mil. Portanto, assessoria de imprensa da prefeitura, a Caixa Econômica Federal, ela não faz parceria para obras. É muito idiotice falar uma coisa dessa e escrever e assinar uma nota dessa. A Caixa é a gestora do recurso público do governo federal. Ela é a gestora do convênio que existe assinado entre o município de São Carlos e o governo federal para a conclusão desta obra. E tem esse valor de R$233 mil, porque o restante já foi gasto naquilo que foi começado lá e que, infelizmente, 2 empresas quebraram. Portanto, para fazer justiça de um deputado federal do meu partido, que hoje ocupa o cargo de ministro, senhor Ricardo Berzoini, foi ele quem destinou. E eu quero que seja listado na ata, no dia de hoje,
esse documento que recebi dele no ano de 2009, em que comunicava a mim que fui eu que peitei para que tivesse recurso para a cidade de São Carlos em 2009, seja anexado na ata, encaminhando, na verdade, o recurso com o número da emenda e tudo do Orçamento Geral da União. Portanto, Paulo Roberto Altomani, instrua os seus meninos da imprensa para que parem de mentir da forma que vem mentindo. A Caixa Econômica não faz convênio, não faz parceria, ela faz a gestão. Ela faz gestão de convênios. E esse recurso é de uma emenda de um deputado federal do PT, que o senhor deveria ter tido a hombridade de colocar o nome dele aqui. Infelizmente, é a prática que seguiu no Douradinho. Uma outra emenda, infelizmente, do mesmo deputado federal, conquista do meu mandato, em que ele, na verdade, tirou da placa da obra a marca do governo federal. E aquilo lá, Ditinho, é obra do governo federal, dinheiro do governo federal. Senhor presidente, eu digo muito obrigado. Próximo vereador inscrito e último desta tarde, vereador Lucão Fernandes, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Senhora presidente, Laide, senhores vereadores, população que nos assiste, nos acompanha, senhoras e senhores. O vereador que me antecedeu sabe muito bem que eu procurei em sua sala, vereador. O senhor não estava, liguei para o seu celular, falei com o senhor, perguntei se o senhor tinha participação nessa grande obra que eu julgo no nosso bairro do Santa Felícia, e também falei com a assessoria de Vossa Excelência, porque tudo que eu procuro fazer, os caminhos que eu procuro trilhar, eu costumo ter muita ética e muito respeito, e procuro também nos meus discursos deixar, às vezes, de ser situação, e às vezes me encontro até numa situação de oposição a algumas formas de entendimento de minha parte. Então quero deixar claro para Vossa Excelência que eu não tive nenhuma participação. Tomei conhecimento depois que tinha sim emenda do deputado, é isso? Berzuini, fruto do esforço de Vossa Excelência. E o que esse vereador fez? Apenas pediu que fosse retomada a obra daquele local e que se completasse tudo aquilo que foi planejado para aquele local. Então, quero deixar claro para Vossa Excelência que se tivesse eu que tivesse que fazer alguma matéria, com certeza estaria colocando nomes desde o deputado e também o nome de Vossa Excelência. Então, só para dizer de minha parte o que aconteceu. Mas eu gostaria que todos me ouvissem atentamente, que nós vivemos num mundo de que hoje interessa, amanhã não interessa. Hoje interessa, amanhã não interessa. Aí passa o tempo, agora interessa de novo. Depois passa o tempo, agora não interessa. Vocês vão entender por que eu estou querendo dizer isso. Eu acredito que o sindicato dos trabalhadores municipais ganhou muito reforço durante essa greve. Nós tivemos lá pessoas que estavam apoiando o movimento que em outros tempos eu não os via defendendo os percentuais que eram oferecidos para a categoria. Então eu fico feliz e espero que a diretoria do Sindispan mantenha essa postura que tomou e que ela siga em frente. Que não seja somente para esse governo. Esse governo não é eterno, virão outros. Talvez um dia pode voltar o que estava, mas essas pessoas que foram lá, eu quero encontrá-los lá também, em outros movimentos, e quando for oferecido um percentual,
que também não agrade o funcionalismo público. Outra coisa que nós precisamos deixar claro é que muitos, não vou dizer todos, mas muitos, quase em sua totalidade, dos vereadores que não estiveram no movimento, não eram contra o movimento. É que a situação que deixava a oposição no momento não era favorável a eles que se adentrasse a prefeitura para tentar fazer qualquer tipo de negociação em favor do funcionário, na condição de oposição. Mas na condição de situação, nós estivemos sim. Eu diria que quase na totalidade de todos os vereadores que se diz situação, estiveram sim, internamente brigando para que se desse um percentual melhor para o funcionário. E ninguém pode dizer que eu, nessa tribuna, e digo até para o nosso presidente, que muitas vezes, em situação que nós percebemos que aflige a população de São Carlos, ou momentos que deixa o funcionário público em situação de risco, nós estivemos aqui contrariamente a essas ações. Contrariamente a essas ações. E nós apontamos, vereador Edson Flamiano, nós apontamos sim. Em algum momento, que poderia se avançar nos percentuais. Nós apontamos, nós mostramos, nós indicamos, mas nós temos um limite. A nossa caminhada, ela vai até um certo ponto. E eu vou fazer 53 anos. E vivo aprendendo todos os dias. Todos os dias é uma escola para mim. E aprendo muitas vezes com pessoas de menos idade que a minha. E já aprendi também com minhas filhas, que apontou, às vezes, a posição que eu estava tomando, que era equivocada. Em todos esses momentos que ocorreram na minha vida, eu retrocedi. Eu voltei para trás. Isso não é derrota. Isso não é feio. Aliás, é princípio de sabedoria. Quando temos a oportunidade de retomarmos o caminho. E eu acredito nessa administração. Eu acredito. Eu acredito porque grandes coisas estão por vir. Grandes conquistas. O vereador que voltou para essa casa sabe muito bem. Tem acompanhado e acompanhou por muitas vezes o prefeito nas idas e vindas para Brasília, para São Paulo e até fora do nosso país, buscando, se preocupando com grandes coisas que estão por vir e vão acontecer na cidade de São Carlos. Mas também nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas, porque elas podem ofuscar e apagar e muitas vezes destruir os grandes projetos que estão sendo planejados para serem implantados na cidade de São Carlos. Detalhes pequenos, como muitas vezes são apontados aqui pela oposição, às vezes em licitações e outras coisas, pela situação também são apontadas, porque nós podemos internamente agir nesses apontamentos. E às vezes a oposição não tem esse trânsito de ir e vir hoje, mas eles fazem aqui pela tribuna. O que nós precisamos é reconhecer muitas vezes que erramos. E nessa situação que foi conduzida, esse índice de valor merecido para o funcionalismo público, eu não tenho medo de dizer e me coloco na condição de prefeitura, porque nós não podemos fugir de nossa responsabilidade. E eu, como líder do governo, eu me coloco que nós erramos. Nós deixamos passar do tempo, nós deixamos passar do ponto. É que nem uma panela de leite quando está no fogo. Ela tem o seu tempo.
e depois ela transborda. Então, quero dizer aos caros colegas funcionários, em nenhum momento, todos os vereadores da base de sustentação do prefeito municipal abandonaram vocês. De forma alguma. Nós estivemos juntos com vocês, trabalhando internamente. E os que foram da oposição fizeram de uma outra forma. O que eu espero é que no futuro todos nós estejamos ao lado de vocês, fazendo com que a prefeitura dê um valor que seja próximo daquilo que é respeitável, né, a dar para uma classe tão merecedora. Outra coisa, eu não quero contradizer aqui o vereador Freire, quero citá-lo para que Vossa Excelência tenha oportunidade. Quando Vossa Excelência falou que parece que não fez falta, eu entendi o que Vossa Excelência quis dizer, mas fez sim muita falta. Muita falta fez o funcionalismo público nos dias que pararam, que ficaram lutando por esse percentual tão merecedor. Os dias que vocês ficaram lá fora buscando esse melhor percentual, muitas pessoas deixaram de ser atendidas, muitos setores da prefeitura deixou de ter a sua sequência em coisas importantes para a nossa cidade. Mas entendi muito bem o que o vereador Freire quis dizer. Eu só discordo na parte de que não fez falta. Fez e sempre farão muita falta. O vereador Lineu. Por favor, eu peço para o senhor, por favor. Eu peço para que o senhor, por favor, respeite a fala do vereador. Nós temos recebido vocês com educação aqui dentro desta casa. E gostaríamos que vocês também tivessem educação com a Câmara Municipal de São Carlos. Aqui tem ordem. E a ordem aqui será preservada sempre. Tem democracia e não anarquia. Com a palavra por 1 minuto, o vereador Equimarcílias de Souza Freire. Apenas para tentar deixar mais clara a minha posição, no que diz respeito ao servidor, concordo consigo, fez falta sim. Mas com relação aos serviços que a cidade tem recebido, que a população tem recebido, o povo não sentiu falta, não. A população, infelizmente, está sendo tão mal atendida, a população está sendo tão mal recebida, falta tudo para o povo. Que sequer percebeu. 20 dias sem água na Araci. A cidade toda, os serviços públicos do Paraná, está tão péssimo, está tão de mal qualidade, que o povo não percebeu, não. Aliás, né, basta olhar na imprensa, foi o período que menos teve reclamação no atendimento à saúde na cidade. Vereador Edson Fermiano foi citado, 1 minuto. Senhor presidente, realmente eu fui citado, mas de uma maneira que eu não tinha o direito, viu, Bragato? Porque foi uma maneira carinhosa do Lucão, mas, infelizmente, eu só queria dizer carinhosamente, Marquinhos, que tudo é válido. Nesses dias, por exemplo, tem as coisas que realmente engrandecem a democracia. Quando o doutor Paulo Otomani chamou o nosso vereador, grande vereador, de Lineuzinho, eu achei muito democrático. Até brinquei com o Lineu. Ele nunca me chamou de Edcinho. Eu não tive esse privilégio. Por isso, Lineu, você teve o privilégio dele ter te chamado de Lineuzinho. É mais para um... É isso que eu queria dizer, que é a democracia ocorre. Agora o Lineu tem 1 minuto. Vereador Lineu Navarro, 1 minuto. Vereador Marquinhos, demais vereadores, população de São Carlos, acompanha a sessão. Para mim,
chamar de Lineuzinho, Luiz Antônio. Isso, na verdade, não me demove das posições que eu tenho em relação a esse governo, que eu continuo afirmando. Para mim, este é um governo porcaria do PSDB. Eu acho que ele fez uma brincadeira, na verdade, aliás, num evento muito positivo para a cidade de São Carlos, em que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estávamos presentes, os 3 vereadores, para recebermos, na verdade, junto com o município de São Carlos, 28 médicos e médicas cubanos e cubanas que estão vindo para contribuir com o atendimento na rede básica de saúde do município de São Carlos. De um programa que se diga de passagem, programa Mais Médicos, que essa casa botou naquele dia, instituído nesse país a contragosto dos órgãos, dos conselhos de médicos do país, pelo nosso ex-ministro, companheiro Alexandre Padilha, que comprou briga homérica no setor profissional dele na realidade. Para mim, foi um prazer estar presente lá e eu vou continuar sendo oposição de frente, de peito aberto, de olho no olho a este governo porcaria do PSDB na cidade de São Carlos. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para as 2 entidades que estão inscritas na Tribuna Livre, eu gostaria de fazer a leitura rapidamente para conhecimento dos senhores vereadores e do público que nos acompanha, bem como da imprensa, que nós recebemos há poucos minutos do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos o seguinte ofício: São Carlos, 6 de maio de 2014, ofício 089-2014, ao senhor Marco Antônio Amaral, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Carlos. O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, através do seu presidente abaixo assinado, veio manifestar o seu agradecimento aos 21 vereadores que apoiaram de forma decisiva os servidores municipais em greve. Em que pese a força e a organização dos servidores, o apoio desta Casa de Leis e de Vossa Excelência e de todos os vereadores desta Casa foi fundamental para que recompuséssemos com a intransigência e truculência do governo municipal, conquistando uma grande vitória para os servidores municipais. O reajuste acordado de 7% no salário e aumento do ticket de refeição para R$ 140, ambos retroativos a março de 2014, dependerá da aprovação desta Casa, para a qual pedimos vosso apoio e dos vereadores. Importante também o apoio para garantir os demais itens acordados, principalmente a garantia de que não haverá perseguições e assédio aos servidores que participaram na greve e de que não haverá desconto salarial referente aos dias parados. Em nome de todos os servidores municipais, nossos sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Adail Alves de Toledo, presidente do Sindipam. Passo agora a palavra por 5 minutos ao representante da Associação dos Moradores do Jardim Tangará e Jardim São Rafael, Sérgio Donizete de Almeida. Terá 5 minutos, presidente, para o uso da tribuna. Quero agradecer o presidente desta casa, Marquinhos Amaral, pela oportunidade nos dada. Agradecer aos nobres vereadores e às nobres vereadoras. Agradecer toda a população de São Carlos que está presente neste momento. A princípio, eu estou aqui, uma questão muito importante. Eu estive afastado da Associação de Moradores do Tangará por motivos de saúde, mas nunca deixei o meu compromisso para com aquela comunidade, sempre levando o respeito, a justiça, para que eles pudessem ter o seu direito e dever cumprido
naquele bairro. Acima de tudo, estou assumindo novamente a Associação de Moradores, porque senti que o nosso bairro está esquecido, está abandonado. Talvez é culpa da Prefeitura Municipal, do atual prefeito, não vou dizer que é culpa dele, porque se cada um fizesse a sua parte, se cada um lutasse, ao invés de criar a guerra, poderíamos mudar esta cidade, construir melhores benefícios para toda a comunidade de São Carlos, para todo o povo de São Carlos. Eu vejo assim a minha luta, não vou desistir, vou ser incansável, vou ajudar esta comunidade, não só a esta comunidade, como a todos os seres humanos, como sempre fiz. Estive em Salvador, fiquei 3 meses, aprendi grandes projetos lá, o que é trabalhar com o ser humano, o que é ajudar o próximo. Então, o meu objetivo principal é também agradecer a importância do nosso presidente dessa casa, Marquinhos Amaral, que fez um projeto, aliás, que ajudou num projeto de uma rua que estava muito congestionada, atrapalhando a escola, e ele, com a nobreza de um vereador, conseguiu mudar a rua, ajudou a nossa comunidade. Somos muito gratos, não só pelo Marquinhos Amaral, vereador, mas por todos os vereadores também, que ajudaram aquela comunidade, sempre se empenhando em nos ajudar. Temos um projeto com a escola, principalmente na questão da sinalização de trânsito, ensinar as crianças como a travessia de pedestre, das faixas de segurança, esse é o nosso foco principal. O meio ambiente também, ajudar as crianças e ensinar os pais, principalmente, a selecionar, a separar o lixo, a reciclagem do lixo, porque muitas vezes é aproveitável e vai ajudar muito na economia da nossa cidade. Quero dizer outra coisa também. Meu objetivo é batalhar, é trabalhar. Não espero nada de algumas autoridades, porque eu sei que é muito difícil ajudar a todos. Mas se pelo menos fizer a parte dele como prefeito de nossa cidade, pelo menos olhar para o ser humano como uma pessoa, olhar para o ser humano com dignidade, com respeito, ver todas as necessidades que o povo aqui que eles estão reivindicando, respeitá-lo. Nesse entendimento, todos podemos crescer num processo de verdade e justiça. O que falta para os seres humanos também é na hora de votar, é na hora de fazer as suas escolhas. Vocês têm o título na mão, vocês têm a dignidade, ela não pode ser vendida. E depois, se o prefeito ganha nessa cidade, vocês o criticam, mas foi vocês que votaram. Foi nós que colocamos o prefeito Paulo Otomani nessa cidade. Então, nosso objetivo é cobrar, mas cobrar com respeito, com dignidade. Sentar com o prefeito e ver para cada bairro as reivindicações, o que precisa a cidade, e não construir a guerra, porque a guerra mata, a guerra prejudica, a guerra tira pai de família, tira filhos, mães chorando, crianças partindo tão cedo. Eu acho que não é assim. Vamos dialogar, vamos construir um diálogo para que todos nós saiamos beneficiados, com o respeito dos vereadores, com o respeito do prefeito, e também solicitar uma verba para que a nossa associação possa crescer. Nós não temos nenhum centro comunitário, nós não temos uma atividade sequer naquele bairro. Nós não temos um lazer para as crianças. Chegou um menino para mim de 8 anos, Sérgio, eu saio da escola, o que eu vou fazer depois? Vou roubar? Não, meu querido. Desculpa se me estender mais um pouquinho. Não, meu querido, não faça isso. Tenho certeza que o Paulo Otomani vai olhar por cada um dos filhos desta pá, que é São Carlos, dos filhos desta mãe, que é São Carlos. Temos que respeitar São Carlos, porque ela, nossa mãe, nos acolheu. E eu não podia esquecer do meu vice-presidente que está ali, que é o Henrique, que é cunhado do Bezinho, que também vai nos ajudar. Então, o objetivo nosso é construir e, acima de tudo, obter o respeito, a dignidade, a justiça dos vereadores e do prefeito dessa cidade, a qual eu tenho o maior respeito, mas também a hora que tiver que cobrar, eu vou cobrar. Agradeço a todos, que Deus os abençoe e muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao pessoal que sempre vem aqui nesta casa e são sempre muito bem-vindos aqui, da ocupação Zé Luiz e Rosa Sunderman, e dizer que eles solicitaram também no dia 5 do 5, na verdade eles queriam usar a tribuna do dia 29 de abril, mas já existia compromisso já pré-agendado com outra entidade, e nós protocolamos a solicitação e passamos para hoje o uso da tribuna. Eu quero agradecer a presença, dizer que os vereadores estão propensos a auxiliá-los naquilo que couber a esse poder, e que eu recebi na minha sala há pouco as presenças dos vereadores Ronaldo Lopes, Delvin e Delcio Marques de Souza, Paraná, que me solicitaram a composição de uma comissão para que esta comissão possa estar acompanhando, junto à Prefeitura Municipal, as justas, oportunas e importantes reivindicações de vocês. Esta presidência deferiu a solicitação dos 3 ilustres vereadores e nós estaremos em conversa com os demais vereadores, os interessados em participarem desta comissão, que não pode ser longa, mas eu acredito que vai haver um consenso dos vereadores. Na reunião de pauta, nós estaremos fazendo a composição desta comissão, e em conversa com o secretário de governo, Júlio César de Barros Soldado, já existe, inclusive, a comissão não está nem composta, e já existe um agendamento para amanhã, às 15 horas, que ele vai receber a comissão desta casa e uma comissão dos representantes da ocupação Zé Luiz e Rosa Sunderman. Então, após a fala da Rosana, nós estaremos encerrando a sessão, suspendendo a sessão para uma reunião na sala da presidência, para que nós possamos estar definindo, inclusive, a votação dos projetos e a composição desta comissão. Rosana, por favor, seja muito bem-vinda. Você está com a palavra por até 5 minutos. Boa tarde a todos. E obrigada por essa oportunidade, né, que vocês abriram aqui a casa para a gente. A gente veio aqui mesmo para buscar essa comissão, né, para tentar conversar lá na prefeitura, porque só a gente não está conseguindo. Então, muito obrigada aí os senhores por ter abrido essa comissão aí, e valeu, já uma grande ajuda. E a gente queria falar também que lá naquela ocupação, a gente não está lá porque a gente gosta de estar lá ou de invadir o terreno, uma coisa que não é nossa. Porque lá tem muita dificuldade. É chuva que invade os barracos, alaga tudo. É barranco que está perigoso chegar e derrubar um barraco lá. E os nossos filhos, eles não têm liberdade nem de brincar tranquilamente no quintal de casa. Por quê? Existe lá muito escorpião. Até era para a gente ter trazido, mas não deu certo. Tem muito escorpião, tem muito inseto peçonhento que mata. E se for ver por esse lado aí, a gente não estaria ali, porque a gente quer dar a proteção aos nossos filhos. E não expor eles a riscos dessa maneira, risco de morte até. E queria falar também que, gente, a gente já está saturada, né, desse prefeito aí. Fico meio assim de falar, porque a minha vontade é de xingar ele na real. E a gente tem que medir as palavras da gente quando a gente vai falar em público, né? Mas o que eu queria falar para ele é que, quando ele desceu lá embaixo para pedir os nossos votos, porque ele apertou a mão, tomou cafezinho nas nossas casas, onde a gente pagava aluguel lá atrás, né? Porque antes nós não estávamos lá no barraco. Mas se tivesse, ia receber ele numa boa, que nem ele foi recebido lá embaixo. Apertou nossa mão, pediu nosso voto, muitos acreditou nas promessas dele, nas palavras dele, e agora que é hora dele conversar com o povo dele, que elegeu ele, ele vira as costas. E eu acho que ele está fazendo um papelão. Se eu fosse ele, eu pedia para sair, porque ele não dá conta não, porque ele disse num programa de rádio certo dia, que era para o povo ter
paciência com ele, pois ele não tinha experiência como prefeito. Cara, já faz o quê? Um ano e pouco que ele já está aí? Não deu não para ele ter noção do que é ser um prefeito? O prefeito é olhar para o povo, para ver o que o povo precisa. Vocês me desculpem, eu estou tremendo um pouco, mas é normal. E um dia eu vou estar aqui, ó, aqui em cima, ou então lá na prefeitura, falando bonitinho, que nem vocês falam aí. Tenho certeza disso. E vou fazer as coisas direito, não vou dar murro nas pessoas que nem esse prefeito sem vergonha ele está fazendo. Vocês me perdoem aí, mas é isso que eu penso dele, entendeu? Se ele fosse uma pessoa que tivesse um coração ali no peito, que voltado pelo povo e honesto para cumprir tudo que ele falou nas eleições, ele já estava fazendo, não precisava a cidade ficar um caos danado como está hoje. E obrigada aí, senhor Marquinho, pela comissão, tá? A gente agradece de coração. Quero pedir desculpas para o senhor Lucão. O Marcelo, ele está meio exaltado, tá, como posso falar, um pouco de saco cheio de tanto só ouvir promessa, e a gente acaba descontando às vezes em quem não tem nada a ver, mas eu peço desculpas e agradeço a oportunidade. Eu suspendo a sessão para acordo de pauta.